Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías 30. Isaías capítulo 30. Aproveito para dar as boas-vindas para aqueles que saíram de férias, que estão voltando. É bom demais a gente estar junto. Aqueles que estão de passagem em Porto Alegre, estão conosco aqui hoje. Muito bem-vindos também. Deixa eu ver pessoas que estão aqui pela primeira vez. O grupo que já foi apresentado pode levantar a mão também, quem é de primeira vez. E os demais que estão aqui pela primeira vez, levanta a mão, por favor. A gente quer aplaudir a sua presença, dizer que você é muito bem-vindo aqui, muito bem-vinda, que você se sinta em casa, no nosso meio. Muito prazer. Nós amamos receber pessoas novas aqui, para nós é uma grande alegria. Nós vamos meditar em todo o capítulo 30, passando por alguns versículos de maneira mais específica, mas olhando para o contexto geral desse texto. Nós queremos tirar algumas lições para a nossa vida hoje. O texto diz assim: ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordos sem a minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, para buscar proteção no poder do Faraó e refúgio na sombra do Egito. Mas a proteção do Faraó lhes trará vergonha, e a sombra do Egito lhes causará humilhação. Pai, nós pausamos nesse momento intencionalmente nossos corações e nossa mente diante da Tua voz, da voz do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, o meu Criador, o nosso Criador, o nosso Senhor, o meu Senhor. Que o Senhor leve cativo agora, Senhor, todo pensamento, que o Senhor repreenda toda e qualquer dispersão da mente, preocupação com qualquer coisa, que nós possamos nos concentrar em ouvir a voz única que importa, a voz do Senhor. E que essa voz rompa toda e qualquer obstinação do nosso coração. Nós nos humilhamos diante da Tua presença, Senhor. Nós nos rendemos diante da Tua voz. E nós, voluntariamente, dizemos não à voz interior da obstinação. Que nessa manhã o resultado da voz do Teu Espírito seja uma rendição coletiva, mas também individual, pessoal aqui. Faz algo, Senhor, que só o Teu Espírito pode fazer. No nome de Jesus. Amém. Hoje nós seguiremos refletindo sobre a voz. Nosso foco hoje será esse, a voz e a obstinação. Quero definir os termos. Nós vamos continuar nos referindo à voz. Quando eu falar a voz, nós estamos nos referindo à voz de Deus. Amém, gente? A voz de Deus. A obstinação, nós vamos nos referir hoje a ela como a voz do coração humana. Fala comigo. A obstinação é a voz do coração humano. De fato, de maneira geral, toda vez que a voz, né? Você já sabe que é a voz de Deus, fala ao ser humano, a obstinação, que é a voz do coração do ser humano, fala algo, diz algo, manifesta algo em resposta à voz, e quase que sempre em resistência à voz.
E ainda que seja uma voz interior, ou seja, Deus falou, a voz falou, você nem proclamou essa outra voz da obstinação, ainda que seja uma voz quase que muda porque você não proclamou, eu quero dizer para você que ainda assim, Deus escuta essa voz obstinada do seu e do meu coração. Mesmo que nenhuma palavra sequer saia da sua boca, o texto bíblico diz que Ele conhece. Amém? Esse então é o meu coração. Esse é o seu coração. Esse foi o coração do povo de Israel, o próprio povo de Deus, ou seja, o coração obstinado. No Salmo 32, Davi, ele é usado para falar conosco da seguinte maneira, Deus falando através de Davi. Versículo 9 do Salmo 32, ele diz assim: não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário, não obedecem. Uau! Fala para o teu irmãozinho aí. Não dá para a gente se parecer com um burro ou um cavalo, hein? Não dá. Fala para o teu irmão isso aí, por favor. Eu não sei se a minha vista está enxergando bem, mas eu estou vendo Paulinho e Nilde aqui, é isso mesmo? Levanta aí, Paulinho e Nilde, por favor, queridos. Esses são do coração, gente, amigos, irmãos, ovelhas queridas. Paulinho e Nilde, que bom ver vocês aqui. Membros dessa igreja por muitos e muitos anos nos acolheram aqui. Que bom ver vocês, os amamos. Vocês estão queimadinhos, hein? João Pessoa está fazendo bem para vocês, hein? Eita terra abençoada. Mas a gente está muito feliz. Essa terra aqui tem sido muito abençoada com o sol da justiça também. Amém. Amém. Vocês saíram daqui, eu não tinha nem cabelos brancos, hein? E ainda tinha cabelos. Maravilha. Pessoal, eu me perco quando eu vejo gente, é uma coisa maravilhosa. Mas voltando ao texto aqui de Isaías, capítulo 30, eu quero ajudar você a entender o contexto do texto. É sempre melhor quando a gente entende um pouco a história, lê o texto bíblico, mas entende o que está por trás do texto. Eu quero te ajudar a entender. Essa passagem é uma passagem onde Deus está repreendendo o seu povo. É um momento importante e a gente precisa discernir o que está por trás daquele momento. Na verdade, a Assíria, ela está pronta para tomar Israel, de maneira mais específica Judá, levar para o cativeiro, e o povo de Judá começa a buscar as suas alternativas para lidar com aquele problema, com aquela futura opressão que passariam, dor que passariam, e no caso, nós sabemos, seriam 70 anos de cativeiro. Preste atenção, que coisa interessante pensar que, como eles, o nosso coração sempre que se percebe diante de algo ruim que vai nos acontecer, tende a buscar uma solução por si só. Tende a criar os seus próprios planos para se livrar dessa situação. Tende a encontrar os seus próprios caminhos. E Deus vê isso. E o que começa a acontecer aqui é uma repreensão às ações que eles haviam tomado na busca e na tentativa de que eles pudessem lidar com a Síria de alguma maneira que pudesse fazê-los escapar daquilo que estava diante deles. E o que eles fazem é buscar o socorro no Egito. Preste atenção, o que eles fazem é buscar o Egito, porque era então uma força bélica que supostamente poderia livrá-los daquela situação. E aí nós temos então aqui um dos ais que são ditos pelo próprio Deus, né? Ai de vocês, ai dos filhos obstinados. E o que Deus vai enxergar no coração do povo de Judá, então, é um coração
endurecido, um coração resistente, um coração orgulhoso, um coração que se levanta para fazer um plano pessoal, se esquecendo de Deus. E é nesse contexto dessa visão divina, daquilo que ele vê no coração, que Deus então, através do profeta Isaías, traz mais um pronunciamento: ai, ai. Esse aqui é o quarto ai que Deus vai pronunciar contra a nação de Judá. A gente vai encontrar aqui então o plano dos filhos rebeldes. No texto nós vamos ler, tem versículo 7, chama de filhos mentirosos. Deus vai, de certa maneira, adjetivando a condição espiritual dos seus filhos. E isso dói no coração dele. Por quê? Porque nós vamos tendo aqui um plano elaborado pelo povo de Judá que não é um plano inspirado por Deus. E isso parece que é o risco da nossa própria história pessoal. Sim ou não, gente? Quando nos deparamos com circunstâncias parecidas, tendemos a escrever o nosso próprio plano. E esse plano é o que eu estou chamando da voz do nosso próprio coração, a obstinação. Com a execução do seu próprio plano, a nação de Judá vai receber uma palavra divina dizendo que eles estão apenas aumentando ainda mais a pilha de pecados que já existia neles. E ao partirem para o Egito para executar esse plano, eles vão mostrar essa obstinação em sua rebelião contra o Senhor. Eles preferem, preste atenção, a proteção do faraó e do Egito, a pequena e enganosa sombra do Egito. Preste atenção, o que está acontecendo aqui é o seguinte: o Salmo 91 diz o quê? A sombra do Onipotente descansaremos. E o que está acontecendo aqui é que o povo de Deus está dizendo: não, eu prefiro uma outra sombra. A sombra do Egito é que vai me proteger. E eles se colocam debaixo de uma outra sombra. E parece que nós, se formos íntegros, honestos, nós vamos admitir que essa é a tendência do ser humano. Essa é a minha tendência, ela é a sua tendência. E eu quero que você entenda que Israel, ele não confia em Deus, e essa frase ela soa como uma espécie de refrão no livro de Isaías, né? Essa é a grande crise, porque no capítulo 7 de Isaías você vai ver a inclinação do coração deles para confiar na Síria, no capítulo 30 agora, para confiar no Egito. E no capítulo 40 e 48 você vai vendo a inclinação do povo de Israel a confiar na Babilônia, um tipo de Europa. Ou seja, todos os planos que nós também fazemos sem consultar o Senhor podem ter o mesmo caráter dos planos de Israel. Fruto de um coração obstinado e nós nem estamos percebendo. Não necessariamente nós estamos notando. Uma voz que eu vou adjetivar como uma voz traiçoeira do interior, que nos afasta dos propósitos de Deus para nossas vidas e nos leva a desconfiar do amor do bom pastor, bem como da sua voz. A última mensagem que nós pregamos no ano, dia 31 de dezembro, foi a voz, falando sobre a voz do bom pastor e a necessidade de sermos guiados. Encorajamos você a fazer um inventário esse ano da voz do bom pastor, falando com você e da sua obediência, o que você vai colher de bênção por ouvir essa voz. Eu me lembro bem, e eu acho que com toda a integridade, compartilhando desses momentos da crise, né? No dia 31 eu contei sobre o poder da voz me curando do meu joelho, né? Naquele momento em que rompeu-se o ligamento e tudo mais, num jogo de futebol. O que eu não contei é como aconteceu isso e por que o meu joelho foi rompido. Eu tinha clareza de uma voz dizendo para mim claramente, né? Uma voz dizendo para mim claramente, né? Clareza de uma voz é uma redundância intencional.
para reforçar que a voz estava clara para mim, quando eu tinha 22 anos, e Deus fala comigo: você deixa tudo aqui em Brasília, sai do banco. Eu era fechando meu curso de economia, era o último ano de economia, trabalhava em banco. Naquele ano eu gostava de um esporte que eu pratiquei por muitos anos, o karatê, e eu tinha me tornado campeão brasiliense de karatê, comitê e kata, que são as duas modalidades. Então eu tinha ganho medalha de ouro nas duas, universitário. Eu tinha sido convocado para a seleção de Brasília. Começaria a treinar então no ano 2000, de 1994. Participar da seleção brasileira e me preparar para ir para o Mundial. Quando Deus manda eu deixar tudo isso, e a voz é clara: eu te chamei, você foi separado para o ministério pastoral, eu quero usar a tua vida de maneira integral. Eu me lembro bem que eu peguei no último campeonato, então, minhas medalhas, meus troféus, e eu fui para o meu quarto com o meu kimono, e eu consagrei a Deus, e eu disse: Senhor, eu só vou usar isso de volta algum dia, se for para cumprir esse propósito, de proclamar Cristo. Não vou usar mais isso, não, vou te devolver isso. E eu lembro bem que entreguei aquilo para Deus. Deus testou meu coração, foi muito interessante que Deus testou, porque antes de eu viajar para Curitiba para me preparar no seminário, isso em Brasília, tá, gente? Antes disso, depois dessa oração, nós fomos assaltados na minha casa, na casa dos meus pais, né? Assalto. Entraram, a gente chegou um dia à noite lá, tudo era uma casa de rua, tudo detonado e tal, assim, aberto, escancarado. A gente entra e começa a tentar encontrar o que levaram. Gente, não levaram nada, só levaram as medalhas e os troféus. Assim, Deus fez aquela bagunça toda lá só para testar meu coração. Não levaram nada, pegaram os meus troféus e minhas medalhas. Até hoje eu não entendi. Mas naquele tempo, o discernimento era eu estou checando o teu coração, cara. Fui para Curitiba, cheguei em Curitiba, eu estou entrando na cidade de ônibus, aparece uma faixa: César Zago, campeão mundial de karatê, tal, academia tal. Falei: puxa vida, que legal, mas eu já entreguei para o Senhor isso. Fui para o meu seminário, um quartinho 2x2, né? Já contei a narrativa da cama, como era o armáriozinho. Tudo muito simples, humilde, me ajoelho, faço minha oração: Deus, próximos 4 anos o Senhor vai me preparar aqui para ser um pastor. Começa a minha jornada, eu começo a andar na cidade para reconhecer a cidade, vou no centro, vou em vários lugares da cidade, tudo isso a pé, e eu vou vendo aquela faixa, e quando chega na primeira semana, eu esqueci de contar um detalhe. No dia de eu fechar a mala, o kimono estava assim pendurado, parado. Eu falei: não custa nada eu levar, eu vou só treinar pessoalmente lá, isso lá no meu... Botei o kimono dentro da mala, a Bíblia e o kimono, e fui. Então, quando eu começo a andar na cidade e ver aquilo, eu comecei a pensar: puxa vida, eu podia só treinar por questão de saúde, né? Gente, é engraçado como o coração humano é uma desgraça. Você, quando gosta de uma coisa e quer uma coisa, você dá desculpa que você... até legítimo, porque de fato eu precisava cuidar da minha saúde. Eu vou lá só treinar para saúde. Cheguei lá para treinar para saúde. Gente, quando eu peguei o kimono e fui a primeira vez para aquele lugar, a voz falou comigo: o que você está fazendo? Você não me fez um compromisso comigo? Gente, é tão interessante, né? Porque Deus enxerga o coração obstinado. Você pode tentar dar outra desculpa. Sabe qual foi a desculpa que eu dei? Não, pai, mas eu vou lá, é para o teu reino agora, o negócio vai ser... Chego na academia, a coisa vai ficando legal, porque eu começo a treinar, e logo o campeão mundial diz para mim o seguinte: pô, você podia ser meu sparring, né? Eu falei: opa, que legal. Fui ser sparring dele, comecei a treinar com ele, diretamente com ele, e naquela da gente treinando, surge o Pan-Americano, e ele fala para mim: já te inscrevi no Pan-Americano, vai ser aqui do lado, em Paranaguá, tal dia, tal hora, não sei o que, e você vai. Gente, eu lembro que eu fui para casa em crise com a voz.
com a Bíblia também, com Jesus, com tudo. Fui para casa. E eu ouvia claramente a voz dizendo: não faça isso não, meu filho, não faça isso. Esse coração obstinado, deixa eu te dizer uma coisa. Na minha história e na sua, ele vai sempre tentar tirar você da rota que Deus tem para você. Naquele sábado, que era o sábado da competição pan-americana, eu pregaria nos jovens. Então, eu começo a pensar: meu Deus, preste atenção, eu estou aqui, confissão pública de pecados já confessados no meu passado. Eu comecei a pensar assim: bom, como é que eu vou fazer para falar para o meu pastor que eu vou deixar de pregar para ir para o Pan-Americano? Vai ficar mal para um seminarista no primeiro ano de seminário. Então eu criei o meu próprio plano. O meu plano era: ele não pode saber, eu vou resolver, alguém vai pregar. Achei um cara de Deus para pregar no sábado. Ia ser uma bênção, tinha certeza que ele ia ser uma bênção. E eu então iria para Paranaguá cedo, competiria, chegaria à noite, no final do culto, estaria lá no final do culto, não pregaria só. Elaborei o plano, só que o plano era de quem, gente? Meu. Fala meu, porque o teu coração obstinado vai criar os seus próprios planos. Quinta-feira, porém, antes do sábado, tinha uma competição de futebol das igrejas de Curitiba, e nós modestamente tínhamos um time bom e fomos para a competição. Quinta-feira, gente, nosso time chegou na semifinal. A gente estava arrebentando, bombando o time, estava bom. Semifinal, a bola sobra na cabeça da área e a bola espirra para mim, gente. Era só dar um tapinha nela para tirar do cara e ia bater. Quando eu fiz isso assim, o cara chegou e achou minha perna e fez assim, e o joelho torceu. Eu gritei de dor. E quando eu caí ali, naquele lugar, só ouvindo os estalos, tac, tac, tive rompimento do ligamento cruzado anterior, colateral medial, menisco interno e externo, tudo de uma vez. Naquele momento, a voz falou comigo: eu te amo tanto, mas tanto, que do sábado você vai pregar de bota, de gesso, mas eu vou te livrar de mentir e começar o meu ministério mentindo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo aqui. Eu querendo ser pastor e começando meu ministério mentindo? Você acha que Deus vai brincar com o reino dele, com as coisas dele? Não, se preciso for quebrar o joelho de um homem que quer se tornar homem de Deus, ele vai fazer isso fala comigo, por amor. Por amor ao reino dele em primeiro lugar. E por amor a você, a mim. Bom, o final da história é que sábado eu estava lá, de gesso, até aqui em cima assim, ó, e pregando, e dando testemunho para aqueles jovens não seguirem o meu caminho. Interessante porque às vezes a gente não reflete, não pensa, não considera que por trás dessa inclinação do coração, e aqui está o ponto crucial, preste atenção, existe mais do que uma voz humana, existe uma estratégia maligna. O versículo 7, se você observar, capítulo 30, versículo 7, diz assim: o Egito, cujo socorro é totalmente inútil, por isso eu o chamo monstro inofensível. Interessante porque essa palavra que aparece aqui nessa tradução como monstro inofensivo é um outro nome figurativo dado a Satanás, poder demoníaco. Uma outra maneira de a gente dizer aqui, quando ele fala assim, olha, e confiar nisso é inútil, preste atenção,
É porque Deus estava dizendo que nem mesmo o poder de Satanás, preste atenção, é capaz, querido, de impedir que Deus haja para livrar você dessa sua obstinação. E aqui quando ele fala o Egito, cujo socorro é totalmente inútil, a palavra inútil aqui, ele faz uma referência como se fosse um tigre de papel. Ou seja, não vai fazer nada. Deus está querendo dizer o seguinte, para mim e para você, para nós todos, que um coração obstinado, cujo Satanás e diabo vai manipulando por trás para que afaste você do projeto divino, quando ele decidir intervir na tua história, ninguém vai impedir. Ponto final. A palavra original aqui para Egito é Raabe. Raabe significa literalmente tempestade ou arrogante. Raabe era um dragão da mitologia pagã que se imaginava ter resistido, preste atenção, resistido obstinadamente à criação. Tanto Raabe quanto Leviatã, se você olhar o versículo, capítulos anteriores dos outros ais, ele vai usar a palavra Leviatã. Simbolizam as forças do mal, as quais Deus vai destruir, Isaías 51:9. O que nos leva à seguinte reflexão: que toda obstinação a vós, toda obstinação a voz de Deus, está sob influência desse mesmo espírito maligno que resiste a vós desde o princípio e que engana desde o princípio. Você lembra, Eva, sugerindo uma outra voz a ser seguida. Então nós vamos observar algumas coisas desse texto. Primeiro, quais são as características de um coração obstinado? Primeiro, independência, autonomia. A criação tentando assumir o lugar do Criador. A primeira parte do versículo 1 nos indica isso. Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus. Então aqui há a disposição do coração humano de simplesmente rasgar os planos divinos e dizer, não, eu tenho um plano melhor. Eu vou fazer do meu jeito. Há uma independência. Na verdade, o que a gente vai encontrando aqui como característica desse coração obstinado é que você vai autoconcebendo os seus planos. Segunda característica, fazem planos que não são da aprovação divina. O texto diz isso. Fazem acordos que não são da minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado. São decisões por alianças que ferem princípios e valores divinos com resolução obstinada, consciente e deliberada. Não é por engano, não é você fez uma aliança inconsciente, se enganou, não. Você decide obstinadamente no seu coração que se você fizer aliança com fulano, com cicrano, com a instituição tal, com o cara tal, meu querido, vai ser melhor para a tua vida. Você vai se colocar debaixo de uma sombra mais segura do que a divina. Era o que o povo de Israel estava fazendo. O povo de Judá estava fazendo uma aliança com o Egito. Então eles não se importavam mais com a aprovação divina. A terceira característica desse coração obstinado é buscar socorro e proteção onde não tem. E no caso Egito, que descem ao Egito sem me consultar para buscar proteção no poder de Faraó e refúgio na sombra do Egito. O que acontecia aqui, querido? Era uma troca da segurança de Deus pelo Egito. Nós estamos diante de um povo que está rejeitando Deus. Troca de segurança. Em quarto lugar, quarta característica, rebeldia. No versículo 7, quando diz... versículo 9, diz assim: esse povo é rebelde, são filhos mentirosos.
Essa palavra mentirosa, traduzindo mais literalmente do original do hebraico, quer dizer filhos que desapontam. Quantos aqui são pais? Levanta a mão. Qual é o sentimento mais profundo de um pai quando o seu filho deliberadamente decide ouvir outra voz contrária, não é, porque tem outras vozes que ajudam a viver aquilo que a voz, né, do seu coração fala, mas contrária à voz. Qual é o sentimento de um pai? Fala comigo. Desapontamento. O que Deus está falando aqui é o seguinte: vocês são filhos rebeldes, e o mentiroso aqui é que tem desapontado o meu coração. Desapontado o meu coração. Por quê? Porque temos resistido à voz, porque a nossa arrogância tem desprezado a voz. Não gostamos da repreensão, não gostamos mais de ouvir a voz da verdade sobre a nossa condição, sobre os nossos pecados. Eu queria que você observasse a declaração do versículo 9 em diante. Isaías 39 em diante diz assim: esse povo é rebelde, são filhos mentirosos aqui, que desapontam, né? Filhos que não querem saber da instrução. Olha só, se você puder soltar para mim o versículo 9 ali em diante, Isaías 39, ele está aqui, né? Obrigado. Eles dizem aos videntes: não tenham mais visões. Aqui ele está falando, porque o termo chamado no hebraico de vidente aqui são os profetas, aqueles que traziam a revelação de Deus. Eles não chamem mais os homens de Deus, aqueles que têm a voz de Deus, não chamem mais, que eles não tenham mais visões. E eles dizem aos profetas: não nos revelem o que é certo, falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões, deixem esse caminho, abandonem essa verdade e parem de confrontar-nos com o Santo de Israel. É como se hoje aqui você chegasse e dissesse assim: Tércio, para de falar, por favor, porque eu não quero ouvir nada do que Deus pensa. Esse é o momento da nação de Israel. É de completa rejeição à voz de Deus. Nós então temos um coração obstinado que revela independência, indiferença de Deus, indiferença à voz, rejeição e recusa deliberada à voz. Deus então se levanta. E eu quero dizer isso assim, como quem já passou daquele dia, daquela data lá, 1994. Então nós estamos aqui falando de quase quantos anos? 20 anos, certo? 30 anos. Eu estou ficando velho mesmo. E ao longo do caminho foi entendendo, presta atenção, que essa voz, ela é maravilhosa. E que a melhor coisa que você faz não é só ouvir. Lembra qual foi a mensagem nossa? Ouça, né? Ouça, confie na voz. Fala comigo: ouça a voz, confie na voz, respeite a voz, tema a voz, sujeite-se à voz, mova-se pela voz. Com o passar dos anos, certamente eu fui aprendendo isso, mas não foi tão simples. Se você está aqui, você tem lutado contra a voz, dando ouvido mais à voz do seu coração, deixa eu dizer, você é uma pessoa normal. Mas porque Deus ama você, Ele vai intervir na sua história. Porque você é um filho amado, uma filha amada dEle, Ele vai entrar na sua história. Por quê? Porque Ele não quer que você continue nessa direção. Ele sabe que a obstinação do nosso coração traz dor para nós e para aqueles que nos cercam. Ele sabe que alianças feitas sem estar alinhada com os valores e os princípios deles vão redundar lá na tua vida, lá na história. Teus negócios podem prosperar agora, mas mais cedo ou mais tarde vão cair tudo vai cair.
Deus sabe que a aliança que você está fazendo com essa pessoa, cuja pessoa Deus está te dizendo, preste atenção, não é com ele, não é com ela, vai trazer dano para a tua vida, para a tua família, para a tua casa, para os teus negócios. Para. Vamos ver então o que Deus registra para a nação de Israel. Primeiro, ele vai dizer que a voz da nação obstinada lhe traria vergonha e humilhação. Olha lá, mas a proteção do faraó lhes trará vergonha, a sombra do Egito lhes causará humilhação. Embora os seus líderes tenham ido a Zoan e seus enviados tenham chegado a Anes, todos se envergonharão por causa de um povo que lhes é inútil, que não traz ajuda nem vantagem, mas apenas vergonha e zombaria. Mas não era o que o povo de Judá enxergava no Egito, mas Deus enxergava isso. E Deus estava avisando. A sua voz obstinada lhe trará vergonha e humilhação no final. Segundo lugar, a sua voz obstinada construirá para você um muro alto, rachado e torto. Olha comigo o versículo 13. Esse pecado será para vocês como um muro alto. Que pecado? Rejeitar a voz de Deus e ouvir uma outra voz. Ele diz: construirá para vocês um muro alto, rachado e torto, que de repente desaba inesperadamente. Ou seja, vocês estão construindo uma segurança ilusória e fantasiosa que logo cairá inesperadamente e totalmente. Presta atenção, completamente, totalmente. Versículo 14 indica isso. Ele diz o seguinte: ele o fará em pedaços. Ele está dizendo, o próprio Deus virá e vai destruir esse muro aí como um vaso de barro, tão esmigalhado que entre os seus pedaços não se achará um caco que sirva para pegar brasas de uma lareira ou para tirar água da cisterna. Isso é tudo que a voz obstinada do meu coração, do seu, pode fazer por você. Preste atenção. Construir esse tipo de fortaleza para a sua vida. Um muro alto, rachado e torto. Fala para a pessoa do seu lado aí, ó. Não busque em outro lugar não, fala para ele. É muro alto, rachado e torto. Vai desabar. Totalmente. Vai cair. Mais cedo ou mais tarde, querido, vai cair. E aí, eu preciso entender que construir esse tipo de fortaleza para a minha vida, eu estou construindo algo frágil. Eu quero concluir dizendo o seguinte: quando Deus destrói os nossos Egitos, na verdade Ele está destruindo a nossa falsa segurança. Deuteronômio 17:16 diz, sabe o que? Presta atenção. Diz assim: vocês estão saindo do Egito para nunca mais voltarem para lá. Quantos aqui deixaram o mundo? Levanta a mão e abandonaram o mundo e passaram a seguir Jesus. Deixa eu falar. O mundo é Egito na Bíblia. Não é lá que você vai encontrar o teu socorro. Não é de lá que virá a tua segurança. Não é de lá que vem a tua proteção. Você saiu do Egito, preste atenção, nunca mais volte para lá. O Egito não tem nada que vá socorrer você, querido. Você já comeu os melões, os pepinos e os churrascos do Egito, mas você comeu na condição de escravo. Nós agora estamos livres. A minha pergunta para você nessa manhã é: você tem pensado em correr de volta para o Egito? Deus, Ele vai expor você. Deus vai expor você. Mas Tércio, que forte isso, sim. Os versículos 15 mostram Deus nos chamando ao arrependimento, querido. Mas o versículo 15 também mostra o nosso coração resistente a esse chamado. Olha lá o versículo 15. No arrependimento, diz o soberano Senhor, o Santo Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Ou seja, se aquieta, querido.
não corre mais atrás do Egito, porque é no seu descanso em Deus que Deus vai empoderar você para enfrentar o que você está passando. A salvação virá dele. Mas o final do versículo 15 diz assim, ó, mas vocês não o quê? Mas vocês não quiseram. A obstinação do coração resistindo. Ao contrário, olha só, fugimos de Deus como se fosse possível. Versículo 16, vocês disseram, não, nós vamos fugir a cavalo e fugirão. Vocês disseram, cavalgaremos cavalos velozes, velozes serão os seus perseguidores. 1000 fugirão diante da ameaça de 1, diante da ameaça de 5, todos vocês fugirão, até que vocês sejam deixados como um mastro no alto de um monte, como uma bandeira numa colina. Bom, o que Deus está dizendo aqui é que você não vai conseguir fugir dele. Amém, gente? Não adianta. Eu louvo a Deus porque Deus quebrou o meu joelho. Toda vez que eu olho para a minha cirurgia, e vocês já ouviram a história, se tornaram 4 cirurgias, né? 28 dias dentro de um hospital. Toda vez que eu olho para ela é um rasgo grande assim. Naquele tempo a tecnologia não era como hoje, você tinha que abrir mesmo, cortar o tendão, fazer um outro ligamento, né? E eu olho para ele, quando eu olho para ele, embora Deus tenha me curado completamente, esse se tornou para mim o meu memorial. Você sabe que Deus, quando se manifestava no meio do povo de Israel, Ele sempre mandava o povo levantar um memorial, pedras num lugar para que você passasse por lá e a geração anterior passasse por lá e tivessem histórias para contar. Essa história já foi contada para a nossa geração de descendência, Laila e Hadass. Filhas, aqui. Isso aqui é o resultado de você rejeitar a voz de Deus. E não contando para elas isso como Deus sendo mal, porque elas amam o Senhor. Não é dando uma visão de que Deus é um Deus que castiga, não é essa a visão. É a visão de um pai que, quando ama, não permite o seu filho caminhar para um abismo e fica olhando. Se ele quer ir, ele pode ir, que se quebrar todo. Não, querido, Deus jamais permitirá isso com você, comigo, porque Ele nos ama. Quem é pai aqui sabe desse tipo de amor que eu estou falando. É o amor que não vai permitir. Eu chamo esse amor de amor firme. É o amor onde Deus entra com firmeza e interrompe a história. E permite que quebre esse joelho, que aconteça isso, aquilo, mas Ele está ainda sob controle. Ele está com você aqui, debaixo da sombra dEle, dizendo, tudo isso pode acontecer. Debaixo da minha sombra, preste atenção, há esperança. Mas se você sair debaixo da sombra dEle, querido, o Egito vai arrebentar com você. E a mão do Egito não tem piedade, amado. Você está fugindo dele, volta hoje. Amém? Volta hoje. Entenda, Deus, quando Ele endurece conosco, Ele quer revelar, querido, que os nossos objetos de socorro, as nossas alianças independentes dEle e nossas fortalezas construídas não podem nos levar muito longe, elas vão desabar. Ele quer ensinar-nos que a nossa salvação está no arrependimento dos nossos maus caminhos, caminhos independentes, alianças impróprias e socorros independentes, que nossa força e nossa esperança estão na quietude e na confiança nele. E aí vem versículo 18, olha comigo. Contudo, fala para a pessoa do seu lado aí, contudo. Ou seja, fala assim, apesar de você e de mim, apesar de nós. Apesar. Contudo, entretanto, todavia, olha lá que lindo, o Senhor espera. O Senhor espera o momento. E deixa eu te falar, a palavra hebraica aqui, esperar, é uma outra palavra. Essa aqui é raka, que significa o seguinte: espera com desejo. Você já viu alguém na fila, né?
esperando para receber a aposentadoria? Ela espera com desejo. Olha cada minutinho. Quantas pessoas... Gente, a minha mãe é aposentada, eu se disse por ela, já fiquei na fila com minha mãe. Deixa eu falar, ele está dizendo assim: o Senhor, contudo, espera, Ele espera com desejo. Deixa eu te falar, é Deus aqui olhando para você e dizendo assim: Ele vem ou não vem? O coração dele está dizendo assim: eu desejo te encontrar, eu desejo te socorrer, eu desejo ser a tua segurança, eu desejo ser o teu socorro, eu desejo ser a tua cura, eu desejo ser a tua proteção, eu estou esperando você vir para mim. A voz está aguardando para determinar sobre a tua vida o que só Ele pode fazer. Ele espera um momento de ser bondoso com você. Fala para a pessoa do seu lado aí: a voz está te esperando para ser bondoso contigo, tia. A voz está te esperando. Ele ainda se levantará para mostrar-lhe compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Ó povo de Sião, que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais. Como Ele será bondoso. Eu gosto disso. Como Ele será bondoso quando você, o quê? Clamar por socorro. Presta atenção aqui, Deus está sugerindo uma troca. Presta atenção aqui no texto. Deus está provocando o povo de Judá. Deus está chamando o povo de Judá a usar a sua voz agora, não mais para clamar por socorro no Egito. Há uma proposta de substituição. Ele está dizendo o seguinte: ei, vocês estavam clamando socorro para o Egito, é isso? Para o Egito, que é totalmente inútil. Ele está dizendo: usa a tua voz agora para clamar por socorro para mim. Como é que você chegou aqui hoje? Você tem usado a voz para clamar por socorro ao Egito? O que Deus quer dizer com você hoje é: ei, eu serei bondoso quando você clamar por socorro para mim. E o texto diz: assim que Ele ouvir, responderá a você. Você crê nisso? Então, use a sua voz para clamar por socorro para a voz. E o texto continua, eu queria que você observasse o texto. Olha comigo o versículo 20. Há algo extraordinário que vai acontecer aqui, 20 e 21. Embora o Senhor lhe dê o pão da adversidade, a água da aflição. Ou seja, enquanto você está buscando o Egito, o Senhor vai deixar a aflição na tua vida. O Senhor vai deixar que as coisas piorem. O Senhor vai permitir. Por quê? Porque Ele está querendo que você entenda que o Egito é nada e não pode fazer nada por você. Que na verdade o Egito vai fazer com que a tua aflição aumente, querido. Com que a tua angústia cresça. O Egito vai fazer com que você se desespere mais. Você precisa entender isso. Por quê? Porque o Egito vai decepcionar você, meu amado. O Egito vai decepcionar você. E Ele então vai dizer para o seu próprio povo: embora eu esteja permitindo que você, como pão da adversidade e da aflição, o seu mestre, quando você clamar, usar a sua voz para Ele, para chamar a voz, Ele não se esconderá mais. Com seus próprios olhos você vai vê-lo. Quer você se volte para a direita, quer você se volte para a esquerda, uma voz, fala comigo, a voz atrás de você lhe dirá: esse é o caminho, segue por ele, eu estou com você. Então, o coração quebrantado e contrito,
não mais obstinado, mas quebrado e rendido nas mãos do Senhor. Ele vai se apresentar diante do Senhor. E o texto diz: você trará como impuras as suas imagens revestidas de pratas e os seus ídolos recobertos de ouro. Você o jogará fora como um trapo imundo e lhe dirá: fora daqui. Ou seja, todos os falsos deuses que você colocou de volta na sua vida, você vai tirar. E o texto diz que você vai colher o fruto disso, querido. Olha lá: ele também lhe mandará chuva para a semente que você semear, e a terra dará alimento rico e farto. Naquele dia o seu gado pastará em grandes prados, os bois e os jumentos que lavam o solo comerão forragem e sal espalhados com forcado e pá. No dia do grande massacre, quando caírem as torres, regatos de água fluirão sobre todo o monte elevado e sobre toda a colina altaneira. A luz da lua brilhará como o sol. Malaquias 4:2. O sol da justiça será 7 vezes mais brilhante, como a luz de 7 dias completas, quando o Senhor cuidar das contusões do seu povo e curar as feridas que lhe causou. Uma mensagem dessa precisa nos levar a uma decisão, a uma resolução. Prosseguir ouvindo a voz do meu coração obstinado, que me leva a caminhos independentes, continuar buscando o socorro do Egito, dar ouvido à voz do meu coração obstinado, buscando alianças impróprias, tentar fugir de Deus com o meu coração obstinado, ou usar a sua voz para clamar a voz. Esperar no Senhor. Quero dizer para você que está aqui hoje, que se o Espírito falou que o teu coração se perdeu e tornou-se endurecido, obstinado, que você criou seus próprios planos, caminhos independentes de Deus, buscou socorro no Egito, ou tem buscado, fez alianças que não deviam, ou está buscando fazê-las, tem fugido de Deus e dito: eu não quero nem ouvir a voz dele. Hoje é dia de arrependimento aqui, porque Deus está dizendo: se você se arrepender, Ele fará você voltar. É lindo pensar que há uma promessa nesse texto. Ele diz: você não vai chorar mais. Você não vai chorar mais. Fala para a pessoa do seu lado: você não precisa chorar mais. Ele será bondoso quando você clamar por socorro. Então use a sua voz hoje para clamar. Assim que Ele ouvir, Ele responderá. Quer você vá para a direita ou para a esquerda, uma voz atrás de você dirá: está aqui, esse é o caminho, é só seguir. Salmo 147 diz assim: não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem é a agilidade do homem que lhe agrada. Que agrada o Senhor. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam sua esperança no seu amor leal. Não no Egito, mas no amor leal do Senhor. Ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Salmo 143, 10. Está pronto para isso hoje? É possível que você ouça uma mensagem como essa e tenha várias emoções. Com a minha oração ao vir para cá hoje, foi que Deus derramasse uma só emoção no seu coração: o amor de Deus por você. O amor de um pai que ama e que não pode ver nos perdermos na nossa independência, na nossa obstinação. Eu quero orar com pessoas hoje aqui que querem dizer: Senhor, eu quero ter nesse ano de 2024 um coração moldável pelo Senhor,
trabalhado pelo Senhor, que o Senhor pode me moldar, que o Senhor pode... Eu não quero que meu coração seja duro, eu não quero resistir à tua voz, Senhor, do contrário, eu não quero ser como um animal que precisa de um freio para ir para outra direção, né? Não quero. Eu amo cavalos, amo cavalos, é o animal que eu mais gosto. E um dos animais que eu monto, ele é obstinado, ele é lindo, é maravilhoso, mas para frear o bicho, para parar é complicado. E às vezes eu estou montado naquela égua e o Senhor fala comigo: você está entendendo, né, Tércio? Eu não quero esse trabalho contigo. Eu não quero esse trabalho contigo. A equipe sabe. A gente está vivendo um momento como igreja de uma revolução. Deus decidiu, né, nesse tempo da nossa história, fazer uma santa movimentação. E à medida que nós ouvimos a voz dele em outubro de 2022, desde lá, eu quero dizer para você, eu só digo uma coisa para ele: eis-me aqui, Senhor, eu vou te obedecer, custe o que custar, eu vou te obedecer. E eu louvo a Deus pela equipe nossa pastoral, porque tem dito: Senhor, nós estamos aqui para fazer tua vontade. Eu louvo pelo time desta igreja, pela nossa equipe de gestores, porque todo mundo está entendendo, é Deus e nós vamos seguir. Deixa eu falar para você, o maior trabalho que Deus teve comigo, Tércio, o maior trabalho foi transformar o meu coração obstinado num coração de carne, num coração sensível, num coração obediente. Eu sei disso. Minha esposa, há 27 anos, nós vamos fazer agora, fizemos 26, vamos entrar no 27º ano. Ela é testemunha de que ela conheceu um rapaz sincero com Deus, mas que tinha um coração obstinado, uma força que queria o que queria. E ao longo desses 26 anos, eu louvo a Deus por todas as disciplinas dele na minha vida, porque tem me transformado num homem de um coração obediente. E eu sei o que eu tenho colhido disso. Eu sei, é fruto de bênção que é quando o coração se rende, se humilha, diz não para si, sim para Deus. E é o que eu espero para a sua vida, querido. Isso traz bênção sobre a tua descendência, sobre o teu casamento, sobre teus filhos, sobre teus parentes, sobre o teu trabalho, sobre as pessoas que estão à tua volta, sobre teus vizinhos. Isso abençoa. Isso abençoa a terra, querido. O chamado de Deus para nós desse início de 2024 é um coração quebrantado e contrito. Um coração quebrantado e contrito, a palavra diz, Deus não despreza. Você vai colher milagres extraordinários esse ano, se o seu coração hoje, se a sua resolução hoje for dizer: Senhor, não mais outro coração, apenas um coração de carne, que o Senhor vai moldar, que o Senhor vai trabalhar obediente, submisso. Você entende isso? Agora eu quero avisar uma coisa para você. Quero te avisar. Se você fizer essa oração, se prepare. Se prepare. Vai acontecer uma revolução na tua vida. Deus vai falar para você algumas coisas que você vai ficar atordoado, mas eu quero te dar uma outra palavra, que será para o teu bem, o bem da tua casa, da tua família, da sociedade, do nosso país, e você pode obedecer, porque vai ser poderoso. Não tenha medo dessa voz. Essa é a voz, a única voz que vale a pena você seguir. Fala para quem está do teu lado: essa é a voz, a única voz que vale a pena você seguir. Amém? Nós vamos cantar essa música novamente. Eu quero orar com pessoas hoje. E aí a oração hoje, ela é uma oração única. Não importa se você veio a primeira vez aqui, se você ainda nem fez uma aliança com Jesus,
Mas hoje você quer sair daqui com o coração mudado, transformado. Jesus está te chamando, eu quero você. Entrega a sua vida para mim, eu vou te dar esse coração de carne, vou transformar o teu coração. Você sai do seu lugar e você vai vir à frente. Mas eu quero também chamar você, que é parte da igreja de Jesus, já tomou uma decisão com Jesus, que quer firmar essa aliança hoje para o ano de 2024 e na verdade para o resto da tua vida, querido. Diz: Senhor, eu quero um coração de carne. Eu quero que o Senhor mude o meu coração. Eu sou todo teu. Eu entrego minha vida, o que eu tenho, o meu presente, meu futuro, tudo nas tuas mãos. Minha empresa, meu casamento, tudo. Meu coração é todo teu. Faz o que o Senhor quiser. Eu vou pedir que você saia do seu lugar e você venha aqui à frente. Eu quero orar com pessoas. Vamos ficar em pé enquanto essa música é tocada. Você pode sair do seu lugar, não importa a sua condição. Venha, venha. Se o Senhor falou contigo, venha. Estamos diante desse Deus majestoso, maravilhoso. Pode chegar bem pra frente aqui pra gente poder dar espaço para as pessoas ir chegando. Ele é digno, ele é digno, ele é digno. Santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assentar. Esse novo cântico, esse novo coração, querido. Você que está nos ouvindo aí de casa, pela internet, se ajoelhe diante da presença desse Deus, querido. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Vamos nos prostrar diante dele. Vamos ajoelhar diante desse Deus. E com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Nós nos apresentamos diante da Tua majestade, do Teu poder, rendidos com o nosso coração e clamando para que a manifestação do Teu Espírito Santo, de maneira pessoal e coletiva nessa manhã, transforme o nosso coração num coração de carne e não de pedra. Que todo endurecimento, que toda obstinação, que toda voz interior que resistia à voz de Deus hoje aqui nesse lugar caia por terra para o louvor da Tua glória. Que se abra um novo tempo na jornada de cada um de nós. Que se abra um novo tempo na família de cada pessoa aqui. Que se abra um novo tempo no casamento, no relacionamento familiar. Ó Deus, na vida pessoal, aqueles que são aqui viúvos, viúvas, divorciados, divorciadas, solteiros ainda, que se abra um novo tempo na história dessas pessoas. Ó Pai, que o clamor deles, que a voz para clamar ao Senhor hoje, como Tua palavra diz, venha como uma resposta poderosa. E que Deus, as bênçãos do Senhor que estão na Tua palavra recaiam sobre a vida de cada um de nós, que aqui está dizendo: Senhor, não mais um coração empedernido, não mais um coração obstinado, mas um coração quebrantado e contrito. Nós cremos e nós profetizamos pela Tua palavra sobre cada um dessas pessoas,
porque a tua palavra diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. Pai, visita essas pessoas no poder do teu Espírito nessa manhã. Que haja rompimento, ó Deus, de coisas, de alianças. Que haja, Senhor, mudança de planos. Eles estão dizendo, não mais o meu plano, mas o teu plano. Pai, nós abrimos mão de alianças que não deviam ser feitas, de planos que não estavam alinhados com a tua vontade. Nós não buscaremos mais socorro no Egito. Nós estamos dizendo ao Senhor que tu és o nosso socorro. O nosso coração está correndo para ti, Senhor, ao encontro do Deus que espera com desejo de manifestar a sua bondade para com aqueles que te buscam de coração. Faz isso, Senhor, e como a tua palavra mesmo declarou, que a voz venha por detrás deles, de cada uma dessas pessoas, e diga: este é o caminho, este é o caminho, este é o caminho. Prossiga, Pai, traz revelação aqui, traz conselho, Espírito Santo, traz direção, Espírito Santo, para pessoas que estão aqui buscando direção do Senhor, que estavam perdidas, desorientadas. Ó Deus, vem sobre elas nessa manhã e diga para eles: esse é o caminho, não é aquele. Aponte, Pai, em favor deles o caminho e mande-os que eles prossigam com o Senhor. E nós queremos que eles colherão milagres e eles irão exaltar e glorificar aquele que é digno, o Senhor, digno de toda honra, todo louvor e toda glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos, você crê nisso? Dá um abraço no teu irmão e diga: creia, creia, ele virá em seu favor, querido. Ele não brinca conosco. Amém. Vocês que estão aqui nessa manhã, que entregaram seus corações para Jesus, nós convidamos vocês para estarem no nosso café às 18 horas hoje. Você que quer seguir a Jesus, que quer viver esse relacionamento hoje, às 18 horas, você é bem-vindo ao nosso café com discípulos. Deus abençoe, uma manhã abençoada, cheia do Espírito Santo para todos nós. Glória a Deus. Eu fico a ouvir teu nome, Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Deus abençoe a sua vida. Tenha um excelente domingo, uma semana próspera e abençoada, em nome de Jesus. Bom em paz, gente.